Olha, você goste ou não do outono, esse tempinho mais frio, mais seco até, né? O fato é que essa estação exige cuidados diferenciados, né? Tanto com a nossa beleza, da nossa pele, do nosso cabelo, quanto com a saúde também. E por isso, por essa razão, a gente vai conversar mais uma vez com o tricologista Dr. Adriano Almeida, que já é nosso convidado de longa data, já veio várias vezes aqui no Edição Manhã. Vou virar para cá para ficar mais pertinho dele ainda. Doutor, muito bom dia. Hoje o assunto, então, são os cuidados que a gente deve ter reforçados nessa época do ano, né? Muito bom dia. Bom dia. Realmente, nessa época do ano, os cuidados com o cabelo devem ser redobrados. Até mesmo porque, neste período, nós temos uma piora da queda do cabelo. Então, outono e inverno, os cabelos caem mais, realmente. Então, isso é uma dúvida, né, de muitas pessoas, se realmente esse período o cabelo cai mais. Isso é fato. Nós temos, devido à diminuição da luminosidade, um aumento da frequência da troca dos cabelos. Nosso cabelo cai em mosaico, então ele não cai todo de uma vez e nasce todo de outra vez, como alguns animais. Então ele cai um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, então ele vai caindo de maneira aleatória. Então isso acontece sim, né? E nesse período também, devido ao tempo, o clima está mais frio, as pessoas também aumentam a frequência dos banhos muito quentes, né? E isso danifica um pouco o cabelo, né? A temperatura ideal para nós estarmos lavando o nosso cabelo é por volta de 24 graus. E nem sempre isso é possível quando está fazendo um friozinho, né? Então aumenta-se os banhos mais quentes, o cabelo fica com a raiz mais oleosa devido à dilatação das glândulas sebáceas e há também maior aplicação das temperaturas altas no cabelo, como o uso de secador e chapinha, né? O secador, se ele usado de maneira inadequada, muito próximo ao cabelo, né? Lembra que o cabelo é uma proteína, ele pode desnaturar essa proteína. Então, deve-se usar o secador numa distância de aproximadamente 20 centímetros. E não deve deixar a chapinha por muito tempo no fio. Ela deve ser passada rapidamente após o cabelo totalmente seco. Muitas pessoas querem secar o cabelo com a chapinha. Isso cozinha o cabelo. Não se deve fazer isso de maneira alguma, viu? Frita o cabelo, né, doutor? Meu Deus do céu. Porque acho que é mais rápido. Não dá. Nem com cabelo úmido, né? Também não é indicado, né, doutor? Ou pode ser? Não. Primeiro se seca com o secador completamente. Deixa o fio. Porque assim, o que é? Vamos explicar aqui por que o cabelo seca, né? Por que o cabelo modula com a temperatura? Quando a gente aquece o cabelo demais, o que nós fazemos? Nós mudamos as fontes de hidrogênio. Então, o cabelo fica liso quando você faz tanto o secador, usa um bob, ou faz a chapinha. Então, você muda de maneira temporária as fontes de hidrogênio do cabelo. Quando você faz uma escova progressiva, aí você já muda de maneira definitiva, porque aí você quebra as fontes de sulfeto do cabelo, aí tem uma reação química. Por isso que quando o cabelo molha, né, e você faz uma escova, né, o cabelo molha, ele volta com a formação original. Mas se você aquece demais esse cabelo, tanto com o secador, com a chapinha, aí você pode, como você falou, cozinhar o cabelo ou fritar o cabelo, né? E aí sim ele volta com um dano, né? Ele não volta a ser mais aquele cabelo saudável que era antes. Doutor, eu nem cheguei a passar o número para o pessoal participar, mas já recebemos aqui uma participação. Vou até pedir para o pessoal colocar aqui, me perdoem, o nosso contato para que você possa passar e trazer também a sua dúvida, mandar a sua dúvida para o doutor tirar aqui, é o 193513-0818. E a Lucila de Hortolândia fala o seguinte, ela tem 35 anos e percebe que nessas épocas mais frias, ela geralmente tem uma alergia na pele. Isso tem alguma coisa... ela conta que é mais nessa época, doutor, mais frio, outono e inverno. E ela pergunta se isso tem alguma relação com a época ou não. Olha, eu posso sugerir que a Lucila tenha uma dermatite atópica, porque realmente tem relação com essa época. O que fazer quando nós temos uma dermatite atópica?
é um ressecamento excessivo, é uma doença autoimune, do mesmo jeito que muitas pessoas têm acne por uma pele oleosa, algumas pessoas têm um ressecamento por uma pele mais sensível. Essas pessoas são muito alérgicas. Então, primeiramente, evitar perfumes, evitar sabão em pó na roupa, evitar condimentos e alimentação que seja industrializada. Então, são atitudes para ela fazer, viu, Lucila? Para você tentar melhorar. E a hidratação é fundamental, né? Geralmente piora na região antecubital do braço, né? Às vezes chega até a ferir, porque a pessoa começa a se coçar muito, né? Então, hidrate bastante a pele, tome bastante água e, em casos extremos, muitas vezes nós lançamos mão de medicações anti-inflamatórias. Na maior parte das vezes tópica, né? A pessoa só passa na pele. E nos casos mais graves, às vezes tem que tomar medicação oral também. Por isso que esse assunto, doutor, ele vai muito além de uma questão de estética ou de beleza, né? Tem saúde também. É uma questão de saúde inserida mesmo, aí. Você tem toda a razão. O senhor falou bastante sobre os cuidados com os cabelos, que a gente realmente quer... Aquela aguinha quente, doutor, ela chama a gente nessa época mais fria, não é? Uma delícia, né? Um banhozinho quente. Mas é um prejuízo não só para o cabelo, quanto para a pele também. E eu queria continuar a aproveitar a pergunta da Lucila e falar um pouquinho mais sobre esses cuidados também com a nossa pele. A hidratação no sentido de ingerir mesmo mais água, mais líquido, mas também de hidratar essa pele de forma adequada. A gente precisa ter um cuidado até maior do que no verão ou segue aquele mesmo ritmo que normalmente a gente segue na hidratação da pele? Tem um produto específico, por exemplo, para essa época do ano? Não, nessa época do ano a hidratação deve ser intensificada, não como o verão. Agora é o momento de caprichar na hidratação. A hidratação pode ser feita com óleos, né? Nós temos óleos desde um óleo de banho até um óleo pós-banho, né? Na maior parte dos produtos eles contêm ureia, contém óleos, óleo de macadâmia, óleo de abacate, óleo de semente de uva. Então são óleos que fazem realmente diferença, né? Então é importante intensificar essa hidratação e aí cada pessoa pode escolher. Eu, por exemplo, eu gosto de um óleo pós-banho, né? Porque homem tem pelo, às vezes é melhor passar um olhinho logo que você acaba de tomar o seu banho do que às vezes creme. Mas tem alguns momentos que só o óleo é insuficiente. Aí às vezes você tem que usar um óleo e logo após o banho hidratar as regiões que estão mais ressecadas. Lembro, quando a pessoa começa a desenvolver coceira pelo corpo, na maior parte das vezes, mais comumente está relacionada à falta de hidratação. Então o primeiro passo a se tomar é hidratar a pele. O uso de sabonetes também é interessante. Sabonetes com glicerina, sabonetes com hidratantes, são sabonetes mais adequados para essa época do ano. Se você usa sabonetes que tem muito sabão, que ele desengordura o corpo, geralmente ele desfavorece a pele, ele pode favorecer até coceira na pele. E depois dessa coceira, muitas vezes, ferimentos e após até infecções. Doutor, isso falou da questão de alguns sinais aí em relação à pele, né? Então a gente pode perceber essas coceiras, então pode ser um sinal de falta de hidratação. Muita gente faz assim, né? Um risquinho, aí faz aquele branquinho e fala, meu Deus. Ou tem outro sinal que a gente pode falar, opa, tô precisando caprichar mais aí no hidratante. De repente, manchinhas ou alguma... a pele descamando. A descamação é um sinal, né? A pele começa a descamar, fica uma pele purpurada, que a gente chama, né? Uma descamação fina. Perde o viço, né, doutor? Oi? Perde aquele viço da pele hidratada. Perde aquele viço, né? O eritema, que é a vermelhidão, então a pessoa nota que a pele começa a ficar vermelha naquela região, né? E aí, sucessivamente, coceira fica mais vermelha ainda, né? Então são sinais de que a coisa pode não estar indo muito bem, né? E que a hidratação se faz necessária. As pessoas muitas vezes começam a ressecar mão e pé começam a surgir fissuras, né? Então a pessoa começa a perceber que está como se fossem rachaduras. Então essas rachaduras, elas são mais comuns nas mãos e nos pés e também é um sinal de desidratação. Beleza, doutor, muito obrigada até. Então, a Regina de Sumaré também mandou uma mensagem. Ela falou assim, às vezes acontece de depois do banho quente, eu tenho algumas coceiras na cabeça. Isso pode ser por causa da água quente?
Pode ser sim por causa da água quente e também pode ser por causa de uma dermatite seborreica. A dermatite seborreica é muito comum no couro cabeludo. Então, Regina, se você tem essa coceira com muita frequência, procure um médico dermatologista ou tricologista, que é mais dedicado ao cabelo. Eu não sei se tem na sua cidade, mas é o profissional ideal para estar te ajudando aí a simplesmente eliminar com a dermatite seborreica. Perfeito, obrigada pela sua participação, Regina. Bom, vamos listar aqui, doutor, então as principais recomendações para que a gente possa manter aí a saúde e a beleza dos nossos cabelos e da nossa pele também, inclusive agora no tempo mais frio. Daqui a pouco é inverno já, né? Daqui a pouquinho. Então, quais são as recomendações que o senhor traz para o nosso público? Então, primeiro, uma hidratação oral, beber bastante água. Segundo, a hidratação externa, né? Seja com hidratantes, seja com óleos, que são importantes, né? Nos primeiros sinais de coceira, procurar um médico com ajuda imediata, para que isso não venha a ter depois consequências, como ferimentos. Os ferimentos, principalmente nas pessoas morenas, às vezes sucedem com manchas. Então, a pessoa vai ficar com aquela mancha para sempre. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? E se você tem qualquer outro sintoma que seja persistente, é importante buscar o médico. Perfeito, doutor. Aí, gente, dá para fazer, dá para seguir as recomendações, né? Nada de outro mundo para ter essa saúde maior aí também ao longo desse período mais friozinho. Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Você sabe que portas sempre abertas aqui no nossa edição Manhã para suas informações tão importantes. Eu quem agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Conversamos com o doutor Adriano, ele é tricologista, que é especialista, inclusive, na saúde aí dos cabelos e também dermatologista, nos ajudando e nos orientando a respeito desse tema. Deu para pegar, né? E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente já sobe as nossas principais notícias para você ver e rever e compartilhar também.